Bom dia, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, Larissa, bom dia, gente, bom dia. Só dá um tempinho que o pessoal vai entrando, rapidão. Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, vamos lá. Ó, seguinte, acho que já dá pra gente começar aqui, né? Bom dia, Gi, bom dia, Felipe. Já dá pra gente começar aqui, galera. É o seguinte, ó. A gente vai hoje, né, então, finalizar essa parte de climatologia, tá? Finalizar, galera, essa parte de climatologia, falando dos principais agentes da mudança climática, quais são essas mudanças climáticas, né? Aquecimento global, buraco na camada de ozônio e tal. E falando das conferências climáticas, tá bom? Seguinte, galera, aula passada, né, para quem não se lembra, a gente discutiu um pouquinho o que são as ilhas de calor e o que é a inversão térmica, tá? Que são dois assuntos que não são de macroclima, mas são de microclima. Isso é uma coisa bem importante, tá? Geografia, climatologia, enfim, as ciências, elas trabalham com escala. E quando eu falo escala, não é só escala de mapa, um para não sei quanto, não. Escala assim, tipo, tá, beleza, tá tendo mudança climática. Mas tá tendo mudança climática em São Paulo ou mudança climática global, tá? Aqueles dois que eu falei para vocês, ilha de calor e imersão térmica, são mudanças climáticas regionais, locais. A gente vai começar a discutir agora mudanças climáticas globais. Primeiro, mais importante, tá? Com toda certeza, porque o buraco na camada de ozônio, ele não é mais um problema, como já foi anteriormente, a gente vai discutir o porquê, tá? Mas que é o aquecimento global.
Galera, presta bastante atenção, ó. O aquecimento global em si, ele é causado, ó, pela intensificação do chamado efeito estufa. Ah, professor, que bom. O que é isso, né? Efeito estufa. Efeito estufa, galera, vocês que manjam mais de química e de física do que eu, tenho certeza, sabem que os gases, eles têm algumas propriedades naturais. Uma dessas propriedades naturais é justamente a capacidade de armazenar calor, galera. Armazenar calor. Então, quanto mais gases você tem em determinado espaço, maior vai ser a capacidade desse gás armazenar o calor. E tem diferença, né? Tem moléculas que têm uma capacidade de armazenar calor maior, algumas moléculas têm uma capacidade de armazenar calor menor, mas todas as moléculas, todos os gases têm essa capacidade. A nossa atmosfera, então, como que funciona, galera? Para vocês terem uma noção, tá? Aqui eu tenho o nosso planeta Terra. Zéu, a nossa Terra. Tem uma camadinha, galera, de gases, que reveste o nosso planeta. Essa camadinha de gases é formada majoritariamente por nitrogênio, mais ou menos uns 80%, 78%, né? 78%, uns 19% de oxigênio e o restante dos outros gases. CO2, argônio, outros gases aí, hidrogênio, etc. Tá bom? O que acontece, galera? Muita gente acha que a atmosfera é muito espessa, né? Nossa, professor, que espesso que é a atmosfera. É nada. A atmosfera, para vocês terem uma noção de comparação em relação ao planeta Terra, é mais ou menos como se a Terra fosse uma bola preta de bilhar, eu tenho um balde de óleo aqui na minha mão. Eu mergulho a bola preta de bilhar no balde de óleo e tiro essa bola preta. Vai ficar um revestimento de óleo. É mais ou menos a mesma proporção entre a atmosfera e o planeta Terra. Ou seja, a bola preta de bilhar é o planeta Terra e esse balde de óleo é a atmosfera. É uma camada finíssima, galera, uma coisa assim, muito, muito fininha. E se a gente for levar em consideração a parte que efetivamente tem os gases da atmosfera, que é a chamada troposfera, aí fica menor ainda, tá? A troposfera, que é a camada onde está 95% dos gases, mais ou menos, ela fica até mais ou menos 12 quilômetros de altitude. Beleza? O que seria esse efeito estufa, galera? Vem o raio solar. Raiozinho aqui, ó. Zéu, pá, beleza, tal. Ele encontra essa camada de gases mais próxima da atmosfera, chamada de troposfera. Os próprios gases que tem aqui na troposfera, eles têm essa capacidade de armazenar o calor. Eles ficam retendo os raios solares. Aí o raio solar bate, rebate, e vai causando um aquecimento da atmosfera. Esse fenômeno, que é completamente natural, a gente vai chamar de efeito estufa. Então, muito cuidado, galera. Por quê? Efeito estufa é um problema da atmosfera? Efeito estufa é um problema? Não. Aliás, efeito estufa, eu diria para vocês que é uma solução, não é um problema. Efeito estufa é um fenômeno natural e ainda bem que existe efeito estufa. Porque se não tivesse efeito estufa, não teria como ter vida no planeta. Estima-se que se não tivesse atmosfera com a capacidade de reter calor, as temperaturas médias do planeta Terra giraria em torno de menos 35, menos 40. Olha que gostosinho, né? Que seria viver no planeta. Ou seja, só dá para ter vida no planeta porque existe o efeito estufa. O efeito estufa não é ruim, o efeito estufa é bom, ele é necessário. É graças a ele que existe vida no planeta. Tá bom? Qual que é o problema? O problema é quando a gente intensifica o efeito estufa. Ou seja, a gente coloca ainda mais capacidade nessa atmosfera e reter o calor. Professor, como que a gente pode contribuir para o efeito estufa? Através da liberação de gases de efeito estufa. Na prática, todos os gases, eles são de efeito estufa, tá? Só que tem alguns que são muito mais importantes. Os dois mais importantes, os considerados os vilões do aquecimento global, tá? É o CO2 e o metano. O CO2, galera, famosíssimo gás
carbônico, famosíssimo gás carbônico, e o metano, e o CH4, aliás, famosíssimo metano. Se a gente fosse comparar uma molécula de CO2 e uma molécula de metano, qual dos dois é pior para o aquecimento global? O metano, com toda certeza. Quanto mais metano a gente libera para a atmosfera, pior, galera, para o aquecimento global. Tá? Pior para o aquecimento global. O metano, geralmente, ele vem aqui da decomposição de matéria orgânica. Tá? Então, geralmente, o metano ele vai estar associado à pecuária, e vai estar associado também a depósitos de lixo. Então, áreas, galera, que você tem depósito de lixo ou que você tem criação de gado, etc., são áreas potencialmente importantes para a liberação de metano. Já o CO2, geralmente, ele vai vir, galera, a partir da queima de combustíveis, fósseis. De novo, né? Percebam como envolve uma série de conceitos aqui. Vocês manjam mais de química do que eu. O CO2, ele só vem a partir da queima de combustíveis fósseis? Não, né, galera? Se você pega, por exemplo, você tem etanol que vem a partir da cana. Quando queima o álcool, né, o etanol, libera CO2 para a atmosfera? Então, por que a gente fala que o etanol, ele para o clima, ele é menos problemático que o CO2, do que a gasolina? Porque o etanol, galera, ele vem da biomassa, né? Ou seja, é uma matéria orgânica nova. Para crescer a cana-de-açúcar, ela teve que consumir CO2 da atmosfera, através da fotossíntese. Então, foi consumindo, ficou grandinha, tá, beleza. Aí, quando você queima, você está liberando o CO2 que ela já tinha absorvido. Então, percebe, galera, que no caso do etanol, no caso da cana, o saldo ele é meio 0 a 0. Não é que não libera CO2 para a atmosfera, libera sim, mas é um CO2 que ele tinha absorvido durante a fotossíntese. Quando eu falo para vocês gás natural, carvão mineral, petróleo, xisto, né, todos esses combustíveis fósseis, é uma matéria orgânica que está armazenada no subsolo do planeta, que está armazenada lá embaixo, e que a gente está jogando para a atmosfera. Ou seja, mais CO2, mais carbono para a atmosfera. Isso é o problema, tá bom? Pode ser legal, pode ser, verdade, tá bom? Ou seja, pessoal, esses aqui são os dois principais vilões. Eu diria para vocês que por molécula, o CH4 ele é pior, só que existe muito mais CO2 na atmosfera. Então, se for perguntar quem é o principal vilão do aquecimento global, depende. Em números absolutos, o CO2, porque tem muito mais dele na atmosfera. Agora, se for pegar número relativo, ou seja, quanto que cada molécula contribui para o aquecimento global, o metano ele é muito mais problemático. Beleza? Ok? E a gente percebe, galera, que em geral, primeira coisa, né, a gente fala aqui de aquecimento global, mas não tem aquelas hipóteses, aquelas teorias que o aquecimento global não existe e tal, essas coisas? Acho que eu até já comentei com vocês, né? Eu, galera, durante a minha época de faculdade, eu não queria ser professor, eu queria ser pesquisador em climatologia. O cara que era meu orientador, até hoje, ele é famosinho aí por ter ido no Jô Soares, não sei o que lá, porque ele é o principal contestador do aquecimento global, tá? Inclusive, se você procurar no YouTube, entrevista Ricardo Augusto Felício e Jô Soares, você vai ver lá. Então, existem sim essas hipóteses. Só que aqui, galera, a gente não está fazendo um trabalho de cientista e muito menos um trabalho de contestar os cientistas. A gente está partindo da premissa que o aquecimento global existe e que a única dúvida que a gente tem é se ele é totalmente natural ou se ele é natural e contribui à ação antrópica. A ação antrópica contribui. Para o vestibular, a segunda opção, tá? Entendo que o aquecimento global, caindo no vestibular, há a dúvida se ele é natural, mas há a certeza que a ação antrópica contribui. Ou seja, que a ação da sociedade contribui.
Tá bom? Mas eu não penso assim, beleza, acontece depois. Depois você vai fazer uma faculdade, escreve um livro, faz live no YouTube, criticando, sei lá. Mas pro vestibular, admita isso. Tá bom? Pro vestibular, admita isso. Ok? Então, galera, tira um print aí, ó. Posso apagar a lousa? Se ninguém reclamar, eu vou apagar. 1, 2, 3, 4, 5. Apaguei. Quem mede, galera? Quem faz as medições, as questões aí, é o IPCC. Intergovernmental Panel Climate Changes. Ó, ou painel intergovernamental para as mudanças climáticas. Tá? Então faz aqui, ó. É um órgão que faz previsões acerca do aumento das temperaturas. E para eles, para o IPCC, esse órgão que foi criado, galera, quase no final da década de 80, né? 1988, para eles, existem as piores previsões possíveis. As piores previsões possíveis, estima-se que em 100 anos, há uma tendência de aumento de 1,5 graus a 3 graus da temperatura. Pelo amor de Deus. A gente está fazendo esse escarcéu todo por 3 graus de temperatura. Eu nem sinto diferença de 3 graus de temperatura. Para mim é uma coisa. Se está 25, se está 28, se está 24, 27, tudo é uma coisa, pelo amor de Deus, né? Isso porque pode aumentar só 1,5. Então pode ser de 25 a 26,5. Qual que é a diferença que vai fazer? Galera, pra gente, parece que não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, para mim faz muita diferença, galera. Eu sou mó calorento e, aliás, estou quase morrendo com esse calor que está nesses últimos dias, tá? É, tenso. Mas não é a minha vida que conta, claro, tá? Então, quais são as principais consequências dessas mudanças climáticas? Tá? Vamos tentar discutir aqui, ó. As principais e possíveis consequências do aquecimento global. Primeiro, galera, há uma tendência de aquecimento das águas oceânicas. Ops, é verdade. Mas, e daí? Se você aquece as águas oceânicas, isso vai trazer como consequência, primeiro, aumento no número de furacões, tufões e ciclones. Isso é verdade, né? Antigamente não tinha tudo isso de furacão, ciclone e tal. Calma, por quê? De novo, né? Não estou passando pano para aquecimento global, claro que não. Mas é muito provável que talvez possa estar aumentando, tá? A gente não sabe ainda. É muito cedo para a gente conseguir falar alguma coisa. Aparentemente está sim aumentando, mas a gente está especulando, tá? Não dá para saber como que era o regime há 100 anos atrás, há 120 anos atrás. A gente não tem registro disso, tá? E mesmo que tenha acontecido num número muito maior do que aconteceu hoje, a informação circulava de uma maneira muito menor. Então, aconteceu? Aconteceu. Só que ninguém sabia. Percebe? Então, pode ser, não que o número esteja aumentando, mas que a mídia, o foco em cima disso, está tão maior que, para nossa sensação, aparentemente está aumentando a frequência. Professor, é isso que está acontecendo? Eu especulando. Não, eu acho que realmente está aumentando, tá? Mas só estou tentando passar para vocês que existe talvez um outro lado, ou seja, a mídia focando mais nas questões. Não a mídia porque ela é golpista, malvada, não é isso.
mas porque os meios de comunicação, eles estão muito mais eficientes hoje. Então, se acontece alguma coisinha, a gente já sabe no mesmo tempo, né? Você pega ali o celular, já sabe o que está acontecendo, tá bom? Alienígenas do passado, né? São uma fonte super confiável, verdade. Tá bom? Então, galera, aumenta o número de furacões, tufões e tornados. Aliás, dica, ó, quando for escrever furacões, não coloca C cedilha no C, hein? Tá? Eu sei, galera, porque é uma coisa meio natural de quando a gente vai escrever. Quando você vai escrever furacão ou furacões, você já tem uma tendência natural de colocar um C cedilha aqui, ó. Certeza que alguém vai errar. Certeza. Certeza. Então, furacões, tufões, ciclones. Há uma tendência, galera, também de aumento ou, não aumento, mas alteração do regime de chuvas, que pode impactar, galera, inclusive trazer impactos para a agropecuária. E olha como o clima é uma coisa maluca, tá? Maluca assim, linda, né? Mas maluca. Vocês viram esse ano que a gente teve incêndios gravíssimos no Pantanal. Um dos motivos pelo qual, não foi o único, tá? O incêndio ele teve origem criminosa, confirmada pelos peritos da nossa polícia. Mas um dos motivos que favoreceu a disseminação desses incêndios, galera, que acabaram com 1/5 da área do Pantanal, 1/5, não é qualquer coisa, 1/5 da área do Pantanal, foi justamente o clima muito seco do Pantanal esse ano. O Rio Paraguai, por exemplo, que é o rio mais importante daquela região, ele estava com 20%, um pouco mais, né? Acho que era 25% da sua carga média. Ou seja, estava 1/4 do que normalmente acontece, pela falta de chuvas. Aí teve aquele monte de folhagem seca, naturalmente o fogo ele se alastra de maneira mais fácil. Nossa, professor, e por que o Pantanal estava tão seco assim? Cientistas divulgaram informações que pode ser por conta das queimadas e do desmatamento da Amazônia. Galera, se você reduz a cobertura vegetal na Amazônia, as queimadas na Amazônia, né, inclusive, você está tirando aquele monte de árvore que fornece umidade para a atmosfera. Lembra que tem uma massa de ar que é responsável por levar a umidade para o centro-oeste, para o sul, para o sudeste, que é a MEC, a massa equatorial continental? A massa equatorial continental, ela fica cada vez mais seca, consequentemente chove menos no centro-oeste, sudeste, sul do país. Ou seja, a própria seca do Pantanal, que contribuiu para o alastramento do fogo, foi causado, ou talvez não causado, mas foi potencializado pelo desmatamento da Amazônia. Na verdade, é porque não tinha pecuária. E o boi é o bombeiro do Pantanal. Você lembra dessa declaração, galera? Que a culpa era que faltou pecuária. Porque se tivesse pecuária, não teria mais queimadas. O boi não é o bombeiro do Pantanal, tá bom? Relaxa, não é. Então, ó, alteração, galera, da agropecuária, mudanças no regime de chuvas, tá? A gente pode colocar mudanças na biodiversidade. E quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando tanto de espécies animais quanto de espécies vegetais. Então, migração, por exemplo. Professor, bonitinho, os animais vão migrando daqui para lá, tal, né? Bonito. Não é isso, tá? Inclusive, galera, migração de doenças. Por exemplo, a gente sabe que existem algumas doenças a gente sabe, galera, que existem algumas doenças que elas são... Deixa eu ver qual é. Não, então, exatamente, né, Bia? Fizeram até uns memes lá depois do boi com a mangueira e tal. A gente sabe que existem algumas doenças que estão associadas ao regime de chuvas. Malária, febre amarela. E se a gente aumentar o regime de chuvas porque está mais quente e essas doenças começarem a se interiorizar mais, aliás, e mais para o litoral do país, para as áreas menos úmidas hoje do país? A alteração no regime de chuvas causa mais enchente, mais problemas sociais urbanos, percebe? Então não é só qualquer coisinha não, tá bom? Então mudanças na biodiversidade,
a gente pode colocar, inclusive, um aumento do nível médio dos oceanos. Lembrando, ó, a gente discutiu isso aula passada, não sei se vocês se lembram, hein? Ah, professor, é verdade, sabe por quê? Porque está derretendo o Ártico, né? E aí, quando derrete o Ártico, aquele monte de gelo do Ártico vira água e aumenta o nível médio dos oceanos. Não é isso, né? Lembra, galera? Que eu até pedi para vocês fazerem a experiência. O Ártico, que é o do Polo Norte, ele é um pedação de gelo boiando em cima da água. Se derrete aquele gelo do Ártico, qual vai ser a consequência para o volume? Zero. Só por que zero? Porque o mesmo volume de água que está entrando no sistema é o volume de gelo que está saindo do sistema. Ou seja, o saldo fica mais ou menos 0 a 0. Lembra que eu falei, ó, pega um copo de água, enche até a borda, coloca o gelo com todo cuidado, vai derreter um pouquinho, né, claro, mas vai ficar o gelo boiando em cima do seu copo. Espera derreter. Vê se vai vazar uma gotinha de água. Não vai, galera. Por quê? Porque o volume de gelo que sai do sistema é o volume de água que entra no sistema. Então, o saldo é 0 a 0. Mas por que vai aumentar, então, o nível médio dos oceanos se não tem essa questão? Por conta do derretimento da neve de topo de montanhas. Kilimanjaro, Montanhas Rochosas, Alpes, Alpeninos, o Himalaia, todas essas cordilheiras hoje, elas vêm reduzindo a quantidade de neve no seu topo, mesmo no período mais frio. Isso é água que está entrando no sistema e está indo para os oceanos. Isso pode causar, e aliás já vem causando em alguns locais, o que a gente vai chamar de os refugiados do clima. Existem ilhas na Melanésia, Polinésia, locais da Oceania, que hoje não tem mais como você ver, simplesmente desapareceram, estão debaixo d'água. E aí, quem vai ser o responsável por pegar essas pessoas? Vai ser a Austrália, Nova Zelândia, que são os países mais próximos, mas eles nem contribuem tanto assim para o aquecimento global? Ou será que teria que ter uma responsabilidade dos países mais desenvolvidos, que foram os que mais contribuíram para o aumento do efeito estufa e, consequentemente, para o aquecimento global? Percebe? Então, já existe essa discussão do que fazer com os chamados refugiados do clima. Professor, aqui no Brasil, São Paulo corre risco? Não, hein, galera? A gente está bem longe disso, tá? São Paulo, a gente está 800 metros acima do nível do mar. Então, acho que está bem longe da gente conseguir... Tem que subir bastante, hein, galera? Tá? Não vai subir até São Paulo. No máximo, Rio de Janeiro. Mas, cara, quem liga para carioca também, né? Não é deles, né? Importante aqui... Brincadeira, tá? Não, professor, mas é que eu tenho várias casas em Riviera, Maresias, Juqueí, né? Tenho casas assim em todo o litoral norte de São Paulo, e se tiver o aquecimento global aumentar o nível médio dos oceanos, eu vou perder essas casas do litoral norte e só vou conseguir viajar para o interior, nas minhas casas em Serra Negra, em Campos do Jordão, em Monte Verde. Então, eu entendo a lamentação de vocês, assim, tá? Pelo aquecimento global, né? Posso apagar? Vocês têm mais alguma dúvida acerca dessas consequências? Sim? Ok. Então, ó, vou apagar, hein? Outro probleminha que existe é o buraco na camada de ozônio. Esse aqui é de quando eu era estudante, galera, tá? Quando eu era estudante, era a maior preocupação que a gente não tinha mais tanta preocupação com o aquecimento global. O buraco na camada de ozônio era o principal problema. Esse buraco na camada de ozônio, como que ele acontece, galera? Existe uma camada de ozônio
na estratosfera. Professor, como assim? Lembra o desenho que eu fiz, ó. Zéon, planeta Terra. Zéon, troposfera. Zéon, estratosfera. A estratosfera é a camada que vem depois da troposfera. A estratosfera, ela está mais ou menos, de 12 quilômetros de altitude a 50 quilômetros de altitude. Essa é a altitude, tá, da troposfera. Da estratosfera, perdão. E a estratosfera, ela tem um monte de O3 aqui, ó. O3, 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 O3. Isso a gente vai chamar de a camada de ozônio. Professor, dúvida? Então o ozônio, ele é nosso amigo? Então, ele é nosso amigo, mas é tipo aquele tio, assim, sabe? Que a gente vê no Natal, sabe? Aquele tio fanfarrão, que toda vez toma uns goró a mais, assim, aí fica bêbado fazendo piadinha. A gente até gosta dele, entendeu? Mas gosta dele, assim, vendo uma vez por ano e um pouco longe da gente, assim, tá? Toda família tem um tio assim, eu sei, tá bom? Professor, minha família não tem. Então, pode ser que você seja o tio, tá? Se sua família não tem, pode ser que ele seja você. Professor, por favor, hein? Verdade. Aí o que acontece? O ozônio, ele é muito legal, longe da gente. O ozônio próximo da gente, se a gente começa a inspirar ozônio, ele acaba... Entendi, Bia, faz sentido. O ozônio próximo da gente, ele é péssimo, porque ele acopla com as nossas hemoglobinas e impede o transporte de oxigênio, tá? Mas o ozônio na estratosfera distante, ele é super importante. Por quê? Porque tem os raios solares aqui, ó. De novo, né? Os raios solares estão. Aquele raio que eu passei para vocês, que causava aquecimento global, era o raio infravermelho. É o raio infravermelho. Esse raio aqui, galera, são os raios UV. Os raios UV, eles são rebatidos por essa camada de ozônio. Enquanto o raio infravermelho, ele penetra e vai ser o responsável pelo aquecimento da nossa atmosfera. Ou seja, esse ozônio, galera, ele é legal. Esse ozônio, ele é interessante, ele é bonitinho. Por quê? Porque ele serve para refletir esses raios ultravioleta. E raio ultravioleta, se começa a entrar em contato com a nossa pele, não bom. Ele causa mutações, ele causa câncer de pele. Tanto que se vocês observarem, pega aí um protetor solar, aí vai estar lá assim, proteção máxima contra os raios UVB, UVA. Ou seja, está protegendo, além da camada de ozônio, a sua pele dos raios ultravioleta, que podem sim ter incidência de câncer de pele. Tá bom? Então, vejam a camada de ozônio, galera, como um amiguinho, como alguém legal, como alguém bonitinho. Tá bom? Fato é que a gente começou, galera, a utilizar isso, principalmente, galera, no século XX, utilizar gases CFCs, cloro, flúor, carboneto. Cloro, flúor, carboneto. E percebeu-se que esses gases CFCs, eles reagem com o ozônio, formando o que a gente estava chamando de o buraco da camada de ozônio. O buraco da camada de ozônio, tá? Ah, isso aqui é legal. Então, ó, na minha cabeça funciona assim. E na minha, quando era estudante, também funcionava. E eu lembro que eu perguntei para minha professora, e a minha professora respondeu dando migué.
E vai ser o mesmo migué que eu vou dar para vocês, porque não existe explicação científica para o fato, tá? O que me causa bastante incômodo e me faz ter uma série de teorias da conspiração, tá, acerca disso, mas que, passado o vestibular, até posso conversar com vocês, senão não vou só ficar confundindo a cabeça de vocês. Então, vamos falar aqui o que efetivamente é importante para o vestibular, claro, tá? Aonde que está esse buraco na camada de ozônio? Pô, esse gás CFC, ele está principalmente em sprays e gases refrigeradores. Então, tinha, inclusive, na sua geladeira. Sabe onde que estava se formando o buraco? Estava se formando nos polos. Principalmente no Polo Sul. Mini Ricardo, na época... Vocês sabiam, galera, que eu já fui cabeludo? Cabelinho Chanel assim, ó. Verdade, tá? Na época cabeludo. Professora, que mudança, né? Que mudança. Professora, tem uma dúvida. Quem usa desodorante no Polo Sul e gases refrigeradores, geladeira no Polo Sul, para que o buraco na camada de ozônio esteja no Polo Sul? Porque na minha cabeça, né, como que funcionava? Pô, Estados Unidos, Europa, Ásia, são regiões que têm muito consumo de desodorante, tal, beleza. Outros tipos de spray, sistemas de refrigeração complexos, maquinários industriais gigantescos, mas não. Aonde está o buraco na camada de ozônio é o Polo Sul. Estranho, né? Professora, por que isso? Ricardo, né? Culpa das massas de ar. A dinâmica dos ventos faz com que nós tenhamos a ida desses gases CFCs em direção aos polos, principalmente em direção ao Polo Sul. Professora, mas não é o Polo Norte que é mais desenvolvido, ocupado, urbanizado, industrializado? O que o gás vai fazer aqui no Polo Sul? Ricardo, dinâmica de massa de ar. E, galera, por incrível que pareça, essa vai ser a resposta que eu vou ter que dar para vocês também. As massas de ar que levavam, né, os gases CFCs em direção aos polos, principalmente em direção ao Polo Sul. Não causou certo incômodo? Para mim causou bastante, tá? Não me convenci, mas também não era chato, né? Não vou ficar desafiando a professora lá na frente de todo mundo e tal. Depois, estudando na faculdade de Geografia, eu percebi uma outra hipótese, mas que não é que cai no vestibular. Então, se der tempo, eu até comento depois, tá? Mas, por enquanto, admite que isso aqui é verdade. Então, ó, um buraco nos polos, principalmente no Polo Sul, isso estava fazendo com que a galera no Chile e Argentina estivesse tendo câncer de pele. Câncer de pele. Precisamos acabar com esses gases CFCs. Com esses gases, clorofluorcarboneto. Foi feito, galera, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal. Os países signatários desse protocolo se comprometiam substituir o CFC, que é esse gás clorofluorcarboneto, por um Hzinho a mais, o HCFC. Sendo que esse HCFC, ele é inerte ao ozônio. Por incrível que pareça, galera, por incrível que pareça, deu certo. Sucesso, tá? Sucesso. O buraco na camada de ozônio hoje, ele vem pouco a pouco se reduzindo. Então, se a gente fazia as aferições, né, media o tamanho da buraca da camada de ozônio na década de 90
e compara com o tamanho do buraco de ozônio, na camada de ozônio, perdão, de hoje ele está muito menorzinho. Aparentemente, pela não liberação de CFC para a atmosfera, o ozônio ele vem se reconstituindo. Então, hoje, os índices de câncer, tal, essas coisas que acontecem no hemisfério sul, né, na Argentina, no Chile, é muito menor do que anteriormente. Aqui, galera, para vocês confundirem, eu sei porque eu dou aula em colégio também, né, dou essa matéria e tal, e aplico prova sobre isso, é uma confusão. O CFC causa aquecimento global, e se eu uso, e se a vaca solta pum, isso contribui para o buraco na camada de ozônio. Cuidado, hein, galera, são problemas diferentes, tá? CO2 e metano, eles agem na troposfera e causam o aquecimento global, né? Intensifica o aquecimento global. O buraco na camada de ozônio é o problema causado pelos gases CFCs, que já foram substituídos pelos HCFCs, e esse Hzinho que foi colocado na fórmula mais faz com que ele tenha a mesma eficácia, tá? Não tem grandes problemas, mas que ele não reage, ele seja inerte ao ozônio. Então, o buraco na camada de ozônio, hoje, ele está se fechando, ele está se reconstituindo. Tudo bem? Perdão. Dúvidas, galera? Não? A gente vai começar a falar agora sobre as conferências do clima. Vocês vão perceber, galera, que o Protocolo de Montreal, ele foi o único que teve sucesso na história do clima. O único. Posso apagar a lousa? Então tá. Enquanto apaga, galera, vocês viram que a China assinou a criação do maior bloco econômico do mundo, e inclusive convenceu países geopoliticamente rivais a assinarem esse acordo. China e Japão, aliás, Japão e Coreia do Sul fazem parte desse bloco econômico também. É o RCEP. Que tem uma traduçãozinha lá em inglês, tá? Mas em português significa Bloco de Cooperação dos Países do Pacífico. Os Estados Unidos ficou, galera, chateadão, nem foi chamado, hein? Nem foi chamado. E os Estados Unidos considerou um pouco uma trairagem, né? Pô, japonês, sou um parceiro seu aí, meu. Coreia do Sul, amigão, tal. Eu nem fui chamado pro bloco e vocês entram com os chineses ainda. Que trairagem é essa? Tem um país ali que foi convidado e que não aceitou fazer parte do bloco. Justamente porque esse ano teve uma série de conflitos com os chineses, inclusive banindo aplicativos como WeChat e TikTok. É um país do Sudeste Asiático. Alguém sabe qual que é? Dá a dica, é um país importante. Dá a dica, é um país... Deixa eu ver. Não, essa dica ia ser muito fácil. É um país... Deixa eu ver se alguém acerta aí. É um país... Aê, mandou bem, Felipe. Isso aí, a Índia, né? Mandou bem. A Índia, ela foi convidada a fazer parte desse bloco, não aceitou, porque considerava, galera, que é um acordo de livre comércio. Imagina, sério, imagina fazer um acordo de livre comércio com a China. Imagina o tanto de produtos chineses que vão entrar no seu país, e isso pode causar uma falta de competitividade com as suas indústrias nacionais, gerando desemprego, quebradeira das indústrias e tal. Então, além das briguinhas, né, que aconteceram na região da Caxemira e tal, a Índia resolveu que nem ia participar do bloco. Tá? Dane-se vocês. Tem malefício, né? Porque quando você participa de um bloco econômico, o seu país fica mais atrativo para receber investimentos estrangeiros. Imagina, galera, sei lá, vamos pegar o caso do Mercosul. Uruguai. Quem investiria no Uruguai se o Uruguai não tivesse no Mercosul? Eu coloco meu investimento no Uruguai. Eu vou ter acesso a 5 milhões de pessoas. Agora, o Uruguai está no Mercosul. Opa, se eu colocar no Uruguai, eu vou ter acesso ao mercado do consumidor uruguaio, argentino de 50 milhões, brasileiro de 210 milhões de pessoas. Então, o Uruguai já passa a ser um pouco mais atrativo. Então, fazer parte de bloco, você aumenta, né, a circulação de mercadorias, mas, em compensação, os chineses vão ter um caráter bem mais imperialista. Ricardo, na sua opinião, se nós estivéssemos no atual governo, o Brasil poderia ter alguma relevância para esse acordo? Glaucio, eu acho, tá? Penso eu que o Brasil não seria convidado também. É uma coisa muito mais local do Pacífico mesmo. A China,
ela está tentando reforçar o seu poderio estratégico geopolítico na Ásia. Os Estados Unidos, ele sempre dominou aquela região. Teve forte parceria com os tigres asiáticos, com os novos tigres asiáticos, com a Austrália, com o Japão, com a Coreia do Sul. Então, os principais países do Sudeste Asiático, eles sempre foram muito parceiros dos Estados Unidos. A China está tentando aumentar sua relevância, até porque o Trump, com as suas políticas isolacionistas que ele teve, né, de aumento, colocar cota de importação, sobretaxar, aumentar a barreira alfandegária, isso afastou um pouco. Os japoneses estão bem decepcionados com os norte-americanos, tá? Inclusive, porque teve uma época que, lembra que começou aquela aproximação de Estados Unidos e Coreia do Norte? O Trump falou que o Kim Jong-un era um grande líder. Imagina para o Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, ouvir que o Kim Jong-un, que faz ameaça, que taca bomba, que passa por cima da ilha de Hokkaido, no Japão, falar que o cara é um grande líder. Então, assim, o Japão e a Coreia do Sul estão um pouco decepcionados com os norte-americanos. E talvez isso esteja aumentando a parceria deles com os chineses. Os Estados Unidos não está ficando esperto, ó, com essas políticas aí sim que a China vai dominar o mundo. Bom, galera, vamos lá, ó. Vamos falar, então, das conferências climáticas. Ou seja, historicamente, quais foram... Exatamente, Glaucio, exatamente. Quais foram as principais conferências que aconteceram no clima para tentar combater essas mudanças climáticas? A primeira conferência que vai acontecer vai ser lá em 1973. Que é a famosíssima, isso é famoso para você, Conferência de Estocolmo. Para quem não sabe, galera, Estocolmo é a capital da Suécia, tá? Perceba como é uma coisa recente. A primeira vez que tivemos uma reunião internacional para discutir a possibilidade do aquecimento global, 1973. Eu estou falando para vocês que até essa época, ninguém estava nem aí para aquecimento global. Ninguém sabia que isso poderia existir. É uma discussão muito nova, galera, tá? E, tá, 50 anos, mas é novo, tá? Esse tipo de conversa. Então, a Conferência de Estocolmo, ela foi a primeira conferência para discutir a possibilidade de um aquecimento global. Para discutir a possibilidade de aquecimento global. Nenhum chefe de Estado participou. Hoje, quando fala que vai ter a Rio+10, a Rio+20, o Acordo de Paris, meu Deus, parece, né? Vai lá, o Macron, tudo bonitinho, a Merkel, o Bolsonaro, não sei se tem como o Bolsonaro é bonitinho, né? Mas, enfim, todos os líderes, né? Todos os chefes de Estado, eles se arrumam, né? Para participar, para aparecer na mídia, fazer declarações, tal, beleza. Na época, ela tava nem aí. Ah, tá bom, vai. Sabe, tipo, o ministro do Ambiente, vai lá você participar. O Secretaria do Meio Ambiente, vai lá você participar e ver o que esses caras chatos estão falando. Ninguém tava nem aí, galera. Então, assim, eu tô colocando na lousa para vocês porque é pioneiro. É a primeira conferência que aconteceu na história sobre esse tema. Mas falar que, assim, nossa, que grande relevância que teve a Conferência de Estocolmo, não era nada. Tanto que, assim, teve a Conferência de Estocolmo, até a gente ter a segunda reunião para discutir as mudanças climáticas, para discutir as mudanças climáticas, né? Só em 1992.
Ou seja, praticamente 20 anos depois, 19 anos depois, tá? Então, assim, ninguém ligou muito. A outra conferência importante que a gente vai ter vai ser em 1985, em que a gente vai ter a Conferência de Viena. Viena, para quem não sabe, galera, fica lá na Áustria. Fica na Áustria. Precisamos combater o buraco na camada de ozônio. Existiu um problema e nós precisamos debater sobre esse problema. Professor, você não tinha colocado que era em Montreal? Cuidado, galera, porque tem uma diferença. 1987, aí sim vai ser assinado o Protocolo de Montreal. Tem uma diferença entre o que a gente chama de congresso e conferência. Congresso e conferência são reuniões que você vai lá discutir, papapá, essas coisas. E o protocolo. O protocolo é, assinatura, tá? Assinatura do... Um boi astronauta, exatamente. A assinatura, tá? Você vai lá e assina para saber, galera, um documento. Então, o protocolo é a assinatura de um documento. Congresso e conferência são reuniões que você faz ali. O protocolo de Montreal é o protocolo que eu mostrei para vocês, que substitui o CFC pelo HCFC. De verdade, galera, ó, eu vou até colocar um asterisco aqui para vocês perceberem que esse aqui foi o único bem-sucedido. O único que deu certo. O único protocolo, reunião, que efetivamente chegou em algum lugar foi esse aqui. De resto, galera, dane-se, tá? Não deu certo nada. Beleza? 1992. Opa, agora a coisa está começando a ficar mais séria. A gente vai ter a Rio 92. A Rio 92 foi a primeira grande reunião, tá? É uma conferência de debate sobre medidas de combate ao aquecimento global. Agora sim, galera, nós precisamos fazer aqui um combate a esse aquecimento global. A Rio 92, ela acontece no Rio de Janeiro, em 1992, e agora sim, galera, tem toda aquela pompa, tá? Agora sim, o aquecimento global, ele está passando a ser um problema, ele está mostrando para o mundo, né, as consequências, aumento do nível médio dos oceanos, mudança da biodiversidade, essas coisas, e os países decidem que eles precisam se reunir e tomar alguma medida, tomar alguma coisa de fato, tá? Naquele momento, nada vai ser decidido. A única coisa que eles decidiram é que ia ter a criação das chamadas COPs. Isso aqui que são essas COPs? São as conferências entre as partes. Olha, gente, tá ficando perigoso, então a gente precisa, a cada 2 anos, no mínimo 2 anos, tá? No mínimo 2 anos. Aliás, no máximo, né? 2 anos. Precisamos nos reunir para saber como que está andando essa mudança climática. Essa COP, então a gente vai ter uma série de COPs, a gente está na COP 19, acho já, tá? Então tem a COP 1, a COP 2, a COP 3, e vai mudando de local.
aonde vai acontecer essa conferência, tá bom? Sempre com algum tema relacionado a mudanças climáticas. Essas reuniões periódicas. Em 1997, a gente vai ter a COP3, que é a COP de Kyoto, que vai ter a assinatura, aí sim, do chamado Protocolo de Kyoto. Mas antes disso, galera, posso apagar? Posso apagar? Se ninguém reclamar, eu vou apagar. Apaguei. Em 1997, a gente vai ter, em uma COP, a assinatura do protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto é um documento, agora sim, tá? Que promove a redução das emissões de CO2 na atmosfera. Só que dentro dessa reunião ficou decidido, olha, a gente tem que analisar que existe uma certa responsabilidade histórica no aquecimento global. Poxa, sei lá, Reino Unido. O Reino Unido, ele contribui para o aquecimento global desde o século XVIII, na primeira Revolução Industrial. Tem países com uma industrialização muito mais recente, Brasil, China, Índia, os países emergentes, né, de maneira geral, que eles têm uma responsabilidade histórica muito melhor. Então, vamos fazer um acordo. Ó, nesse primeiro momento, os desenvolvidos reduzem suas emissões e os emergentes e subdesenvolvidos ficam somente no planejamento. Ou seja, planejem aí como que vocês querem. Quais são os planos que vocês vão traçar para reduzir as suas emissões de gás carbônico, que num segundo momento, daqui uns 10, 15 anos, a gente discute novamente e coloca aí um limite de redução de CO2 para vocês. Legal, né? Legal. Ou seja, Brasilzão, China, Índia, não precisaria reduzir nesse primeiro momento. Estados Unidos vendo isso. O quê? Vocês estão loucos? Jamais. Estados Unidos não assina o protocolo. Por quê? A China é quem mais libera CO2. Não, entendi. Vamos pegar, Estados Unidos falando, né? Vamos pegar agora. País que mais libera CO2 na atmosfera é a China. Quanto que eles vão ter que reduzir? Nada. Bem coerente vocês, protocolo de Kyoto. O que a China alega? Estados Unidos. Se a gente for pegar ao longo da história, quem mais contribuiu para o aquecimento global, vocês estão muito na frente da gente. E mais, eu sou o que mais libero em números absolutos. Total de CO2. Vamos fazer liberação de CO2 per capita? Ou seja, quanto cada pessoa do seu país contribui para o aquecimento global? E aí, obviamente, os Estados Unidos estão muito na frente dos chineses. Fica esse debate, né, para saber quem tem razão ou não tem, galera. De verdade, pouco importa. Fato é que os Estados Unidos não ratifica o acordo. Então, vocês percebem que eles culpam os chineses há bastante tempo já, tá? Não é uma coisa nova.
Além disso, aliás, vocês viram, galera, eu estava vendo, acordei, né, viu o Twitter do Trump, ele postou lá, I won the election. Eu acho que ele não se conforma ainda que ele perdeu as eleições, tá? Eu quero ver quando for fazer a transição. Ele vai jogar a faixa no chão, assim, para o Biden pegar, né? Vai ser uma coisa meio vexatória. Outra coisa que a gente vai ter aqui é a criação dos créditos de carbono. Pagamento para poder poluir. É mais ou menos essa ideia. O que é um crédito de carbono, professor? É bom esse daí, Carlos. O que é esse crédito de carbono? Você tem ali, galera, uma certa quantidade. Eu tenho que reduzir, sei lá, 5% das minhas emissões. Não consegui reduzir 5%. Não faz mal. Segundo o protocolo de Kyoto, quem não consegue atingir as metas, basta que você repasse um pouco de verbas para preservação ambiental, que você fica perdoado de não conseguir atingir os seus objetivos. Ou seja, por isso que eu falei, você está pagando para poder poluir. Porque se eu continuar poluindo, basta que eu destine um pedaço das minhas verbas para fazer reflorestamento, para financiar campanhas de saneamento básico, essas coisas em países subdesenvolvidos, que pronto, eu estou perdoado de não ter conseguido reduzir as emissões de CO2, tá? Então esse crédito de carbono, ele fez assim com que países desenvolvidos continuassem desmatando, continuassem poluindo a atmosfera sem grandes preocupações com o clima. Por quê? Basta ele pagar, repassar uma verba, pronto, galera, já estava perdoado aí dos seus deslizes. Tudo bem? Em 2002, a gente vai ter Rio mais 10, em que duas coisas vão ser discutidas, galera. Primeiro, análise das metas do protocolo de Kyoto. Ou seja, como será que está indo? Será que a galera está indo bem? A resposta é não, tá? E a chamada Agenda 21. Ou seja, quais são os planos que nós, países, precisamos traçar para o século 21? A Larissa? Posso sim, Kaiane. Nem vi que ela tinha pedido. Eita. Obrigado, viu? Obrigado, Kaiane. Não tinha visto. A Agenda 21. Deixa eu ver aqui. Na verdade, Felipe, é difícil a gente falar. Por exemplo, o acordo... O Felipe perguntou, né, professor, então foi pelo crédito de carbono que não deu certo? Tem uma questão aí, Felipe, que é a parte ambiental e a parte econômica. A parte ambiental é muito bonitinha até que a gente comece a bater de frente com a parte econômica. Vou dar um exemplo. Vocês lembram quando teve as manifestações dos coletes amarelos na França? Que a galera pegou, né, os coletes e tal, saiu para manifestar as ruas, enfim. A Champs-Élysées toda tomada, né, por manifestantes. Por que aconteceram aquelas manifestações? Porque o Macron ele resolveu que ele ia colocar um imposto a mais no combustível, é o chamado imposto verde, né? Você aumenta o preço de alguma coisa que contribui para o aquecimento global, que contribui para as mudanças climáticas, para pegar esse dinheiro não para ele, mas para fazer planos de recuperação ambiental, de combate ao aquecimento global, mudança de matriz energética e tal. Numa época em que a população está desempregada, redução do poder de consumo, falar que vai criar mais um imposto para preservação ambiental, não vai não. Então é mais ou menos isso, Felipe. Os anos 2000 foram anos bem complicados para os países desenvolvidos. Então falar que... Deixa eu ver aqui. Então... Verdade, né? Vocês... Aliás, sabia, galera, que
eu vou parecer elite burguesa agora, mas eu estava lá na França quando teve a manifestação. Já não estava no auge das manifestações, mas estava tendo lá manifestações dos coletes amarelos. Foi na época da minha lua de mel, né? Que eu fui lá para a Europa. Aí tava tendo manifestação lá dos caras. Aí, tipo, a gente tava lá no Museu do Louvre e só carro da polícia, tudo passando assim, tá? Então, eu queria, a minha esposa não quis ir. Eu falei, vamos lá ver como que é a manifestação e tal. A gente tá com uma bomba ali na Champs-Élysées. Ela não quis. É, exatamente, Bia, não quis. Mó triste. Então, ó, então, tá respondendo, né, Felipe? A parte econômica, ela falou mais alto que a parte ambiental. E sempre acaba falando, tá? Quando a gente coloca em contraposição desenvolvimento econômico e questão ambiental, a questão ambiental sempre acaba perdendo. Essa Agenda 21, ela falava, galera, sobre o desenvolvimento sustentável. Ou seja, sobre medidas que a gente precisaria tomar para promover um desenvolvimento sustentável. Essa palavrinha, eu diria para vocês que é uma das mais importantes quando se fala de meio ambiente. Então, anota uma definiçãozinha, caso vocês não saibam, porque ela é simplesinha, mas aparece bastante. É você utilizar os recursos naturais sem comprometer as gerações futuras. Utilizar os recursos naturais sem comprometer as gerações futuras. A gente tem duas correntes de pensamento ambiental, né? Tem a corrente conservacionista e a corrente preservacionista. Quando você preserva alguma coisa, você não está nem mexendo naquele espaço. Tá? Então, eu estou preservando, não está nem mexendo. Conservacionista é com uso. Eu sempre lembro assim, né? Preservacionista não mexe, conservacionista é com uso. Ou seja, eu estou utilizando, mas de maneira sustentável. Então, posso utilizar o solo, posso utilizar a água, posso fazer plantação, posso fazer tudo. Desde que seja um uso ambientalmente responsável. Desde que o meu uso não vai comprometer o uso também das gerações futuras daquele recurso natural. Tudo bem? Tira um print aí, por favor. Posso apagar? Vou apagar, vou apagar, vou apagar. Ah, lembrando, galera, que a Rio Mais 10, apesar de chamar Rio Mais 10, ela foi em Joanesburgo, tá? Ela foi na África do Sul. O Brasil, nessa época, a galera tava com medo do que o Brasil ia se tornar. Tinha um cara aí que tava, um comunista, ex-líder sindical, que aparentemente ia fazer o Brasil se tornar socialista nessa época. E a galera não quis fazer reunião aqui, não, com medo da instabilidade política do nosso país. Tá? Vou apagar. Em 2012, ou seja, mais 10 anos depois, nós tivemos a Rio mais 20. A Rio mais 20 deve ter sido uma reunião muito triste, galera, porque foi só uma reunião de análise de fatos. Ou seja, a gente está mal no esquema, tá? Análise das chamadas agendas locais. E aí? Como que vocês estão se virando com a Agenda 21? Quais são as medidas de desenvolvimento sustentável que vocês estão tendo? Para saber, né? Para fazer uma troca de ideias aqui. Então, sabe como é que é? Eu ainda não consegui aplicar, mas calma. Acho que daqui uns 30 anos eu consigo, tá? Mais ou menos essa ideia. Então, as análises das agendas locais. E, finalmente, ela descobriu o fracasso do protocolo de Kyoto. Não deu certo.
precisamos fazer um novo protocolo. Precisamos fazer um novo protocolo, uma nova reunião, firmar um novo documento para reduzir as emissões de gás carbônico. E isso vai ser feito em 2015, na COP 15, que é o Acordo de Paris. Assinatura de um novo documento que substitui o Protocolo de Kyoto. Nesse novo documento, todos os países devem reduzir as suas emissões sob pena de sanção econômica. País emergente. Do protocolo de Kyoto, você estava só planejando. Agora não, vai ter que adotar medidas sérias para mostrar para a gente que você está reduzindo as suas emissões de gás carbônico para a atmosfera. E se não reduzir? Sanção econômica. Vai ficar fora de acordos, vai ser boicotado comercialmente, ou seja, vamos tentar tomar umas medidas aqui um pouco mais sérias. Inclusive, galera, como consequência disso, uma das principais mudanças que a gente tem na Europa, fim do motor a combustão. Noruega prometeu até 2030 acabar com os motores a combustão. Reino Unido, aliás, a Alemanha prometeu até 2035, a França prometeu até 2040 acabar com os carros com motor a combustão, numa tentativa, galera, de reduzir as emissões de gás carbônico para a atmosfera. O Obama, então presidente, né, sabendo que os Estados Unidos eram o centro das atenções naquele momento. Interessante. Obama assina o Acordo de Paris. Aê, finalmente, um dos países que mais polui a atmosfera faz parte de um acordo internacional. Só que isso durou pouco tempo, né? A gente sabe que em 2017, o Alaranjado assume o poder. E quando o Alaranjado assume o poder, o Trump se retira do Acordo de Paris. Utilizando o argumento, e eu juro mesmo que esse foi o argumento, tá? Verdade, né? Eu vi, é que foi muito tarde, mas eu vou ver depois a entrevista do Obama. Vou ver depois. Exatamente, né, Bia? Então, o que o Trump fez? Ele saiu do Acordo de Paris, alegando, galera, que não tem aquecimento global. E uma vez perguntado para ele, pô, mas quais são as evidências científicas que você tem que não existe o aquecimento global? Ele falou, a minha intuição científica diz que não existe o aquecimento global. É um termo que eu nunca tinha ouvido falar, tá? Ele é um inovador. A gente dá risada dele, mas o cara está inovando. Está trazendo coisas novas para o debate, né? Aí, a intuição científica dele conta muito para o debate do aquecimento. Por favor, né, galera? Tá? Que intuição científica é essa? Tá? Mas ele se retira do Acordo de Paris, alegando que... Exatamente, intuição científica. Ele utilizou esse termo, tá? Para falar
que não existe o aquecimento global. Hoje, galera, com o Joe Biden, tá? Com o Joe Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos, embora o Trump diga que ele ganhou, né? Mas aparentemente foi o Joe Biden, né? Acho que fora o Trump e algumas pessoas mais próximas a ele, ninguém acredita, né? Todo mundo sabe que o Biden ganhou. O Biden prometeu que vai voltar para o Acordo de Paris. Ou seja, vai se comprometer. Inclusive, galera, os Estados Unidos, ele tem um plano chamado de Green New Deal. Green New Deal. Vocês lembram o que foi o New Deal? O New Deal, os Estados Unidos, sim, os democratas têm, né, o Biden. O New Deal, ele foi um investimento em uma série de obras públicas para recuperar a economia norte-americana pós-crise de 29. Esse Green New Deal prometido pelo Biden é um plano pesado, estima-se, galera, de 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares, para a mudança da matriz energética americana. Para a mudança da matriz energética americana. Para fazer com que os Estados Unidos dependa menos de combustíveis fósseis e dependa mais de fontes limpas de energia. Tá? Se isso vai ser colocado em prática ou não, cara, um recurso desse tamanho precisa ter autorização do Congresso. E o Congresso, a Câmara dos Deputados de maioria democrata, pode ser que apoie, o Senado de maioria republicana. Se vai apoiar 2 trilhões de dólares para a mudança da matriz energética, o que pode comprometer bastante os estados do Sul, né, o Texas, por exemplo, não sei, tá? Não sei se vai muito para frente, não. Mas o Biden colocou isso como campanha, tá bom? Exatamente, negócio, exatamente. Beleza? Galera, tira um print aí. Acho que era mais isso que a gente tinha para discutir. Bom resto de semana para vocês, galera. Semaninha mais curta, né? Ainda bem e tal. Dá para dar uma descansada. Beijo, abraço e tchau. E até a nossa revisãozinha, galera. Tchau, tchau, gente. Falou. Bom final de semana, gente.